Olá, então nós estamos falando um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Então nós vimos que desde a antiguidade o ser humano ele se preocupa, né, ele propõe formas de agrupar, categorias para separar os organismos vivos, e a maioria dessas propostas de classificação, de organização, elas se baseiam em características semelhantes, né, de estruturas corporais, estruturais, só que as classificações mais antigas, lá, por exemplo, da época do Aristóteles, mesmo na época lá do Linneu, elas não consideravam a teoria da evolução, ou seja, as relações de parentesco evolutivo entre os grupos, e por isso essas classificações mais antigas são ditas ou tratadas como sistemas artificiais de classificação. Mais recentemente, então, depois da aceitação da teoria da evolução, os sistemas são considerados ditos naturais, desde que eles se preocupem, se baseiem, né, na teoria da evolução e busquem as relações evolutivas entre os diferentes taxos. Então, nesse caso, essas classificações mais recentes, elas procuram, né, estudar um grande número de características, caracteres que sejam relevantes, que podem ser anatômicos, né, morfológicos, mas também moleculares, fisiológicos, comportamentais. Então, essas classificações mais recentes, elas são consideradas, então, os sistemas de classificações naturais. Então, lembra que nós tínhamos falado lá do exemplo do Owlsy, ele propôs, então, os 3 grandes domínios, e que eles têm, então, já, digamos, uma proposta de classificação baseada, então, na história evolutiva dos seres vivos. Então, por isso, o sistema natural. Aqui só para dar um exemplo do que seria, então, um grupo, um sistema, uma classificação, um grupo natural. Nós temos aqui, por exemplo, o grupo chamado Amniota, que une os répteis, as aves e os mamíferos, sendo que todos, então, descendem daquele único ponto, do único ancestral em comum, então eles compartilham uma história evolutiva que é em comum. Então, esse termo, Amniota, para esse grupo, para esse clado aqui, ele vai definindo esse grupo como um grupo natural. Então, seria uma classificação com base aí em características naturais. Em compensação, nós temos um grupo aqui, que no passado era considerado, que é o grupo dos peixes, que era tratado antigamente como classe Piscis, que é um grupo completamente artificial. Então, quando eles eram reunidos numa classe no passado, ele não considerava a história evolutiva desses grupos. Então, vejam que nós temos aqui 5 grupos de peixes, e cada grupo desses descende de um ancestral diferente. Então, é um grupo completamente polifilético, ou seja, tem diferentes origens, e se eles forem considerados reunidos como uma categoria, aí ele passa a ser um grupo, então, artificial. No passado, nós tínhamos classificações que não levavam em consideração a história evolutiva dos grupos. E hoje, como falei, a maioria, então, considera essa história evolutiva e vai propondo, então, uma classificação com base em vários critérios, e os grupos, então, são ditos naturais. Para entendermos melhor esses processos todos de formação de novas espécies, de interpretar um cladograma, nós precisamos também perceber que, ao longo do tempo, o próprio conceito de espécie foi mudando. Então, a espécie, para vocês terem uma ideia, temos aí inúmeros conceitos de espécies que são publicados, que são encontrados na literatura. Nós vamos estudar pelo menos 3, para vocês terem uma ideia de como o pensamento foi mudando também, e um pouquinho sobre os mecanismos que levam ao processo de especiação, que seria, então, o que a gente chama de especiação, a origem, a formação de novas espécies. Então, nós temos aqui que lembrar que lá na época do Linneu, por exemplo, o conceito de espécie era bastante diferente. O Linneu considerava a espécie como um ser, ou algo que era imutável, que não sofria modificações ao longo do tempo. Então, ele acreditava que as espécies haviam sido criadas daquela forma e que manteriam aquela forma para sempre. Então, o conceito adotado lá por Linneu, naquele momento, era o conceito tipológico, morfológico. E por isso ele colocava, então, um nome científico em um determinado tipo, ele amarrava o nome a um determinado exemplar. Então, o conceito era o conceito tipológico. Depois, na sequência, em 1942, o Mayr propôs um conceito um pouco mais elaborado. Então, um dos conceitos que todos devem lembrar, é fácil, digamos, entender, é o conceito biológico de espécie. Considera-se, então, que espécies são agrupamentos de populações naturais, capazes de reproduzir de forma natural, deixar descendentes férteis, e que elas são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Então, é fácil imaginar, então, na natureza, nesses grupos,
intercruzantes, só que para avaliar, para conseguir comprovar isso, não é muito fácil, né, quando você está estudando determinados grupos. E nós temos também uma situação que é difícil aplicar esse conceito, quando você, por exemplo, está estudando aqueles organismos que não têm reprodução sexuada, né, que se reproduzem assexuadamente apenas, ou quando você está estudando bactérias, por exemplo, o conceito biológico é um pouco complicado de se aplicar na prática. E mais recentemente, então, nós temos, com base nas análises filogenéticas, foi mudando, né, o conceito de espécie, e também se considera, se aceita o conceito filogenético, que vai definir a espécie como o menor grupo de indivíduos que vão apresentar um ancestral comum. Então, para entender isso aí, nós teríamos que observar isso dentro de uma análise mais elaborada lá, conseguindo, então, interpretar, por exemplo, um cladograma, certo? Então, não é tão simples, né, chegar nesses conceitos, mas temos que visualizar que, então, o conceito da própria espécie foi mudando ao longo do tempo. E temos que entender que espécie é algo que é mutável. Então, ao longo do tempo, esses indivíduos vão sofrendo modificações, as mutações vão sendo selecionados, e nós vamos, então, tendo ao longo do tempo, tanto extinções de espécies, como surgimento de novas espécies na natureza. E os mecanismos, né, os processos evolutivos, eles envolvem, então, dois mecanismos especialmente aí, que vão explicar a origem e a formação de novas espécies, que é a anagênese e a cladogênese. O que seria, então, essa anagênese? Seriam aquelas mudanças que vão acontecendo ao longo da existência daquelas populações. Então, elas estão reproduzindo naturalmente na natureza, mas de tempos em tempos vão surgindo algumas pequenas modificações, por mutações principalmente, que vão sendo compartilhadas, que vão sendo passadas para os descendentes, que vão sendo fixadas. Então, ao longo do tempo, você percebe que esses indivíduos, eles não são mais os mesmos que existiam num passado mais remoto. Então, essas mudanças filéticas, seja ao longo da linhagem, são ditas anagenéticas, ou anagênese. Também ocorrem modificações quando acontecem processos como esse, que a gente chama de cladogênese, mudanças cladogenéticas. Então, vamos considerar uma mesma população ancestral, indivíduos intercruzantes, né, que estão em determinada região e que, em determinado momento, surge, então, uma barreira, por exemplo, uma barreira geográfica separando de um lado e do outro indivíduos dessa população. Então, vamos considerar que esses indivíduos agora não cruzam mais, não trocam mais material genético, mas que cada linhagem dessas, cada conjunto de indivíduos que ficou de um lado e do outro da barreira, vão continuar evoluindo, vão continuar sofrendo as modificações, as mutações, e que, por anagênese, ao longo do tempo, também vão formar os indivíduos diferentes. Então, ao longo do tempo, nesse caso, por cladogênese, nós temos duas novas espécies, ao invés de uma espécie modificada, como no caso da anagênese. Tá? Então, nesse caso, houve uma separação dos indivíduos, de um lado e do outro da barreira, e, com o tempo, vão surgindo novas espécies. Então, aqui, um exemplo bem esquemático aqui, para mostrar como seria esse processo de formação de novas espécies. Vamos imaginar, então, essa população ancestral, aqui no caso são caramujinhos, e vamos imaginar, então, que surge uma barreira geográfica que separa indivíduos de um lado e do outro dessa barreira, e que vão sofrendo modificações, evoluindo separadamente, e com o tempo, por anagênese, pelas mutações, pelas coisas que vão acontecendo, surgem novas espécies, certo? Então, anagênese e cladogênese seriam os mecanismos que vão explicar, então, a origem, né, das novas espécies. Gente, tem muito mais possibilidades aí, que não apenas uma barreira geográfica, separando indivíduos, pode ser, muitas vezes, que os indivíduos estão evoluindo na mesma região geográfica, e por alguma incompatibilidade, por exemplo, reprodutiva mesmo, comportamental, de período do ano, elas ficam isoladas reprodutivamente. Então, pode ser que ao longo do tempo, dentro da mesma região, possa acontecer também especiações, certo? É mais difícil reconhecer isso na natureza, mas isso é possível. E essa barreira geográfica, ela vai ser muito relativa, vai depender de qual é o grupo que você está estudando. Se você está estudando, por exemplo, o grupo de invertebrados, que tem pouca mobilidade, basta, de repente, né, uma separação aí por um córrego, ou, de repente, né, já é suficiente para separar indivíduos de uma população de um lado e do outro. Agora, você está pensando, por exemplo, em aves que voam, então, essa barreira geográfica teria que ser algo bem maior. Vamos imaginar, aí, talvez, a abertura do próprio Oceano Atlântico, quando separou, né, o lado direito e esquerdo
do mapa, vamos imaginar que separou muitas espécies que passaram a evoluir separadamente de um lado e do outro. Então, pode ser uma montanha, pode ser um deserto, né, e assim por diante. Né? Então, aqui nós temos então, os dois mecanismos que vão, digamos, influenciar, aí, proporcionar o surgimento de novas espécies. Com isso, então, nós conseguimos ter alguma noção aí para que vocês possam entender a próxima parte dessa aula. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a construção, sobre a interpretação dos cladogramas. Até depois.